Fala galera do bem, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui da Mente Binária. Nesse vídeo eu venho trazer uma novidade, não sei se você já viu, já leu um artigo lá na Mente Binária ou não, mas a gente lançou o 16, o nosso editor hexadecimal livre. Que é o seguinte, a Mente Binária é uma ONG de ensino e pesquisa, então a gente faz várias coisas na frente de ensino, cursos, programas sociais e tal, artigos. E também na área de pesquisa a gente desenvolve, na maioria das pesquisas é desenvolvimento de software, né? Então a gente desenvolve alguns softwares para a comunidade. O 16 é um deles, é o último nosso. Ele é um editor hexa, um editor hexadecimal que roda na linha de comando. Poxa, tem vários editores hexadecimais aí que rodam em modo gráfico. Exato. E é por isso que a gente quis um que rodasse na linha de comando. Não que já não exista, né? Mas do jeito que a gente queria ainda não tinha. Agora tem, né? Que a gente chamou de 16. Se você já tiver o gerenciador de pacotes do Rust, que chama Cargo, né, instalado, você pode fazer cargo install 16. Aqui eu estou no Windows. O 16 é multiplataforma, roda em Linux, Mac, por aí vai. Onde o Rust rodar, na real. É, Se você não tiver o cargo instalado na sua plataforma aí, você pode baixar no GitHub, tem um link aí no repositório, nos comentários, o link do repositório, baixar lá os binários pré-compilados e rodar na sua plataforma. Mas o lance é o seguinte, ó, quando você faz 16 aqui menos H, né, para ver o help, ele fala lá o headline é Vim-like, hexadecimal editor, né, porque é parecido com o Vim mesmo, eu me inspirei no Vim em termos de visual, de comandos e tal, mas o Vim não é a única inspiração, vou falar sobre isso mais para frente aí no vídeo. E você precisa de um arquivo, né, até o momento, né, esse aqui eu tô com a versão 030 para fazer esse vídeo. Menos V maiúsculo, acho, isso, para fazer esse vídeo. Mas, então ele vai mudar. Pode ser que quando você use o 16 já esteja um pouco diferente. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o executável da calculadora do Windows, que está lá em System32, né? calc.exe, aqui para o diretório temporário. Beleza? Porque eu posso editar à vontade, né? Se eu fizer qualquer besteira e tal, eu vou passar o calc.exe como argumento para o 16. E abro o 16. Essa é a tela inicial dele. E agora eu quero mostrar alguns recursos para ver se vale a pena você usar ou não. Beleza? Primeira coisa é que ele tem o que eu chamei de modos de visualização, que é um recurso inspirado num outro editor hexadecimal que chama Rio. Que por enquanto, se apertar Enter aqui é o modo texto, tá vendo? Tem o modo texto aqui, e aqui no. Então ele mostra o conteúdo do arquivo em texto, e se você apertar E, você escolhe o encoding, então é a tabela ali, né, de codificação, TF8, ISO 88591, que é a Latin 1, TF16LE, por aí vai. Esse modo texto aqui ele ainda não recebeu muita atenção. Então ele está com poucas opções e alguns pequenos bugs e tal. Mas de qualquer forma, ele existe, né, para você dar uma olhada na cara do arquivo aí em texto. Né? Ele só mostra os caracteres que estão aí na, na faixa de caracteres textuais de acordo com essa tabela. Né? Se você mudar a tabela, as coisas vão mudando, né? As coisas vão. Tá vendo? Mas tem uns bugs aí de renderização e tal, que a gente ainda vai resolver depois. Voltando aqui para o modo Hexa, lembrando que é o Enter que troca de modo, aqui no modo Hexa a gente tem a navegação, que você pode fazer com as setas do teclado, né, ou os atalhos do Vim, né, H para a esquerda, J para baixo, K para cima, L para a direita. Então você fica aí muito parecido com o Vim. E você espera de um editor Hexa o quê? Bom, os offsets estão aqui à esquerda, né, em azul. Ali em cima é só uma régua, né, para você se localizar. Então você sabe que aqui, por exemplo, esse byte que eu estou aqui, né, é o 25, né, porque é 25 em hexa. Mas isso também é mostrado ali no canto inferior direito, né, ali à esquerda daquele percentual. Aquele percentual é o percentual que você está no arquivo, né, conforme você vai avançando aí para baixo, você vê que aquele percentual vai aumentando, tá, em 1% e tal. Vou apertar o G, que também é o atalho do Vim, né, para ir para o início, para ir para a primeira linha. No caso aqui, ele vai para o primeiro byte.
e eu voltei aqui. Então, essa é a navegação, né? Se eu apertar dólar, ou seja, Shift 4, né, que é o dólar, eu vou para o final da linha, e 0 para o início da linha, exatamente como no Vim. Então, primeiro byte com 0, né, último byte aqui com o dólar. Tem umas coisas legais aqui também. Ó. Muitas vezes você quer checar, por exemplo, vamos supor que aqui sejam, nesse ponto aqui, ó, fossem números, né, de 4 bytes, ou seja, números de 32 bits. Eu poderia usar a tecla D, que anda de 4 em 4, para eu ir me localizando de 4 em 4, por exemplo. Ou a tecla W, que anda de 2 em 2, uma word. Ou a tecla Q, que vai andar de 8 em 8, uma keyword. E assim vai. Então tem vários atalhos interessantes, tem lá no README todos os comandos possíveis para você navegar de uma forma inteligente. Isso é baseado em editores que eu já vi, que eu já usei, baseado no Vim e baseado também nas minhas próprias necessidades. Né? Uma coisa interessante também que tem, imagina o seguinte, você está aqui numa região aqui do arquivo com muitos zeros. Né? Aqui tem vários zeros. E você quer ir para o próximo byte que não é um zero. Você pode apertar o O. O O significa other, é o outro byte. Então eu vou para um próximo byte que não é o que eu estou. Tá vendo? Então ele pula todos os bytes iguais e te leva para o próximo. Isso é super útil se você vou usar page down aqui para ir descendo em página. Olha aqui, ó. Eu estou numa região que tem muitos zeros. Ao invés de ficar descendo até encontrar o próximo byte não zerado, eu aperto O. E isso serve para qualquer byte, tá? Não só zero. Aqui, por exemplo, eu tenho uma linha inteira, né, de bytes CC. Se eu apertar o O, ele vai descer para aquela 48 porque é o próximo que não se repete. Né? E Shift O faz o contrário, vai para trás. Né? Assim como no Vim tem aqueles comandos que a versão minúscula ali da letra vai para frente, né? E a maiúscula vai para trás. Aqui no 16 as coisas funcionam de forma análoga. Beleza? Essa é a navegação aí básica do 16. Se eu apertar Shift G, eu vou para o final do arquivo, então estou no último byte, ó. Olha lá o 100%. Né? Daqui eu posso dar um Shift O, por exemplo, para ver indo para trás até o próximo byte que não seja zero. Ó, ele encontrou um byte 1 aqui em cerca de 92%, no offset B086. Legal, né? Vou voltar aqui com G para o início do arquivo e mostrar. Essa foi a navegação básica. Então, eu já falei dos modos de visualização, onde o hexadecimal é o que a gente mais investiu, mas e da navegação em si, a navegação básica. Uma outra coisa legal claro que tem busca, né? Se eu apertar aqui a barra, assim como no Vim, eu posso buscar, por exemplo, vou buscar a string aqui, o program. Tem uma ali ele já joga para lá, né? Tá ali no byte 70, né? Na posição 53, ele achou o program. A tecla N repete a busca, tá? Se você apertar N, ele vai repetir essa busca aí para encontrar uma outra ocorrência dessa string program dentro do programa, caso ela exista, né? Mas eu também tenho uma opção muito legal aqui, que é, se você apertar S, ele já te mostra uma lista de strings que já encontrou nesse arquivo. Então você não precisa ficar buscando várias strings, a não ser que você saiba o que buscar. Aí você pode usar a barra também, que é o search normal. Né? Com essa lista de strings, vai vendo, ele encontrou 182 strings. Como é que ele sabe disso? Basicamente são sequências de caracteres que estão dentro da faixa ASCII, né, da faixa textual, e eu preciso definir um número mínimo de caracteres em sequência para dizer que isso é uma string. E aqui o padrão é 4, que está aqui embaixo no rodapé ali da janela, está mostrando, né, minimum length 4. Se eu aumentar isso aqui, ó, com a tecla mais, eu posso aumentar com a mais, diminuir com a menos. Eu tenho cada vez menos strings, porque eu estou dizendo que a string tem que ser maior para eu considerar uma string, né? Então eu vou perdendo outras strings menores. Normalmente isso é útil porque você está procurando uma string, quando você está procurando uma string que tem um tamanho considerável. Se você estiver procurando uma string pequena, aí você vai ter que tomar cuidado com essa opção, né? E fazer um balanço aí. E aí eu já achei aqui umas strings aqui, calculator remain e tal. Beleza. Daqui
dessa tela aqui também, eu também tenho um search aqui dentro, que é um filtro com a tecla F. Então aqui dentro eu posso filtrar o que está sendo mostrado nessa janela, né? Vamos supor que eu queira ver, sei lá, ALC, só strings que contenham ALC. Né? Então estou vendo aqui, ó, ALC, Calc, Microsoft Calculator. Esse filtro aqui é expressão regular. Então se eu disser que tem que terminar strings, né, que sejam, sei lá, começa com tem ALC, tem qualquer coisa, depois um R e termina em R. Eu só preciso saber expressão regular para poder usar esse filtro aqui, né, de forma inteligente. E aí eu encontrei aqui essa string, por exemplo, eu posso apagar esse filtro aqui, voltam todas as strings. O mínimo de 7 está mantido, tá? Mesmo que eu feche essa janela com ESC e aperte o S de novo, isso é mantido na sessão, então está lá o mínimo ainda 7. E aí vamos lá, vamos supor que seja essa string que eu queira aqui, Microsoft Calculator. Tá? Essa string aqui é uma string que eu achei, sei lá, interessante e tal. Legal. Muitas vezes você quer continuar navegando, né, no binário tudo. Um dos recursos legais que a gente colocou aqui no 16 é a possibilidade de você ter favoritos. Então você pode ter até 8. Na verdade, esse recurso foi copiado, né, do Rio. O Rio fez isso. Eu falei, porra, que legal, vou botar também. É um outro editor, né? Então ali do lado de normal, ali embaixo, já vou explicar o que aquele normal significa. Tem aqueles 8 tracinhos, né? Que se eu apertar a tecla mais aqui em cima do byte que eu tô nesse byte aqui 34D1, né? Se eu apertar mais aqui, ó, ali já virou uma estrelinha, né? Isso significa que esse offset ele foi favoritado, ou seja, essa posição no arquivo 34D1 foi favoritada. Se eu tiver aqui no G, desculpa, se eu apertar o G para ir para o primeiro byte, né? Agora eu posso ir para aquele favorito ali utilizando Alt 1. Né? E assim vai, eu posso colocar outros favoritos aqui, tal, 2, 3, e aí vai Alt 1, Alt 2, Alt 3, até Alt 8, ele vai para os favoritos, né, que a gente definiu. Alt 1 vem para cá, Alt 2 vem para cá, Alt 3 vem para cá. Então ficam os favoritos ali. Isso é muito legal, mas às vezes você tem também. A ideia dos favoritos é você ter um lugar rápido para voltar. Né? Então você vê aqui para cima e fala, nossa, eu preciso voltar para lá. Na verdade, tem um backspace que volta para o último offset visitado, né? Mas, ainda assim, o Alt 1 vai para o favorito 1, o Alt 2 para o favorito 3 e assim vai. Mas são. Por isso só tem 8, né? A ideia é que seja rápido. No entanto, às vezes, né, eu vou apertar Alt 0 aqui para limpar os favoritos, você vê que limpou ali. Às vezes você quer fazer um comentário, né? Então, se você apertar aqui o ponto e vírgula, comentar esses favoritos, né? Na hora ao invés de comentar um favorito, né? Na verdade a gente põe aqui no 16 um recurso que também foi inspirado no Rio, que é de colocar o comentário. Eu boto assim, ó, essa sei lá, né? E aqui suporta o TF também, tá? É a string que eu quero. Beleza. Apertei Enter, coloquei um comentário. Se eu andar, tá vendo, navegar aquele comentário some. Se eu passar em cima do byte que tem um comentário, ele aparece de novo. E aí, vamos supor que eu esteja lá no final do arquivo, vou dar um Shift G. Falei, agora, como é que eu vejo? Né? Não está no favoritos. Alt N te mostra todos os nomes do arquivo. Aqui está chamando de nome, não de comentário, porque no futuro eu quero colocar os símbolos aqui também, que é um outro assunto. Mas enfim, tá vendo? A partir desses nomes aqui, ó, eu restauro lá aquele comentário. Então eu vou botar um comentário lá no final, por exemplo, né? Fim, beleza? Vou botar um comentário aqui no início, né? Vou botar início. Vamos buscar mais strings aqui com S. Deixa eu ver essa string aqui, calculator started. Ah, tá perto lá da outra. Ver se tem alguma coisa interessante aqui. Olha quanta string que pode ser interessante, pode não ser, né? Não sabemos. Temos coisas interessantes aí, ó. Linguagem, tal, beleza. Beleza, vamos supor que esse outro aqui seja um byte que eu queira. Vou para o início da linha com 0. Esse byte aqui eu quero comentar também. Assim, byte intrigante. Olha lá. Beleza? Agora, a partir do Alt N, ó, eu tenho todos os comentários, né, os offsets comentados aqui. E eu posso dizer que eu quero organizar isso por
offset, com a tecla O, tá vendo? Ou em ordem alfabética, né? Com N. N aqui está por ordem de nome, né? Então começa com B, tá vendo? Depois E, depois F. O é por offset. Só para organizar aqui, né? Isso também é mantido por seção, né? Então Alt N vai manter a sua preferência. Essa é a string que eu quero. Volto aqui no Alt N, aqui está o byte intrigante, e assim vai. Bom, mas tem mais. Vou novamente listar as strings aqui, né, e, sei lá, dar uma olhada nessa aqui, ó, calculator started e tal. Olha que legal. Essa string aqui é uma string, né, que está em UTF-16LE. Não vou entrar em detalhes aqui agora de codificação. Mas a calculadora, na verdade, esse calc.exe dos Windows atuais, ela é só uma espécie de wrapper, né, que chama a calculadora padrão do Windows a partir dessa string aqui, ms-calculator, né, dessa forma aqui. O 16 ainda não tem a capacidade de editar em UTF-16LE, mas edita em ASCII. Agora sim eu quero falar do modo. Então, eu vou primeiro colocar um comentário nessa string aqui, né, sei lá, string que será chamada. Só para eu, né, caso eu me perca, eu sempre vou poder voltar para ela a partir daqui, dos nomes. Aquele modo ali embaixo, que está normal, é um modo normal de navegação. Se eu apertar a tecla R, que é assim como no Vim é o replace, né, é que muitas vezes no Vim você usa o I para inserir. Mas aqui no editor Exa, normalmente, a operação que você mais usa é editar um byte, não inserir novos bytes. A gente no futuro quer adicionar essa capacidade também. Mas por enquanto você aperta o R e você entrou no modo de edição. Está vendo que ele mudou ali embaixo para Replace? E aqui já ficou amarelinho. Então aqui, qualquer coisa que eu colocar, né, ao invés de 6D, se eu botar, sei lá, 41, ó, já virou um A ali à direita, tá vendo? No ASCII. No dump ASCII, né? E assim vai. Se eu der um ASCII aqui, eu cancelo, ele voltou para 6D. Então eu quero mudar isso para outra string. Como isso vai ser chamado pela calculadora, isso eu já sei porque eu já dei uma olhada nesse binário, né, no disassembler e tudo. Eu posso colocar qualquer outra coisa aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, Notepad. Né? Eu entro no modo de edição, R. Eu poderia digitar aqui todos os bytes hexa referente a cada caractere da palavra Notepad. Mas ele suporta aqui um modo de edição. Se eu apertar o Tab, eu vou para a edição, estou indo para a direita ali e edito em ASCII. Então eu posso colocar N aqui, né, pulo esse zero, O, pulo esse zero, T, pulo esse zero, E, pulo esse zero, P, A, D, pulo esse zero, ponto, pulo esse zero, E, X, E. E agora eu tenho que zerar esse próximo byte para ele entender que é o fim da string. Eu posso voltar para cá e apertar 0, né, 2 vezes para zerar esse byte, mas eu também tenho um atalho bem legal aqui, uma coisa que eu criei porque eu achei que é importante, que é apertar Z. Se eu apertar Z, eu zero o byte. Então zero esse aqui também, pronto. Vou dar um Enter aqui para salvar a minha string alterada. No Alt N, né, o meu nome continua lá, só porque eu alterei o byte não mudou. Né? E agora a string é Notepad, tá vendo? Ponto .exe. Olha que belezinha. Tá aí, tá salvo. Né? Se eu sair do arquivo do 16 aqui, né, com 2 pontos Q, que é o mesmo jeito de sair do Vim, né, e rodar esse binário agora, se tudo der certo, a gente vai ver a janela do Notepad ao invés da calculadora. Beleza? Então, é um editor hexadecimal que já está funcionando. Claro que tem recursos que, bom, faltam alguns recursos ainda, faltam vários recursos, a gente tem várias ideias e tal, mas ele já tem muita coisa legal. Mostrar mais uma coisa dele. Interrogação, abre uma calculadora. Você fala, pô, uma calculadora, né? Para eu calcular o quê? 9 mais 1 é 10? Sim. E aí você tem aí resultados em binário, hexa, sem sinal, com sinal. Mas você pode fazer também uma coisa assim. Ó. Imagina que é bem comum você precisar utilizar um número que está sob o cursor em algum cálculo. Por exemplo, supondo que você quer... Sob o cursor a gente tem 4D. Se eu colocar assim, ó, o byte sobre o cursor mais 1,
Olha que belezinha, né? É 4E, que o byte sobre o cursor é 4D. E eu poderia ler sobre o cursor também, não só um byte, mas, por exemplo, 2 bytes com W. Né? Agora eu estou lendo 5A 4D e depois somando mais um. Aí eu tenho D, né, para 4 bytes, e também tenho o O. O que é o O? O O é o offset. Então no zero ele não vai fazer muita diferença, mas por exemplo, aqui, ó, se eu apertar, eu estou no offset A4, está mostrando ali no canto inferior direito. Se eu digitar O mais um, arroba O, né? São variáveis pré-definidas nessa calculadora para poder fazer os cálculos aí com offsets ou com bytes sobre o cursor. E essa calculadora, ela suporta variáveis. Então, posso botar res, por exemplo, é o resultado, né? E depois, num novo cálculo, né? Eu coloco aí res mais um. E aí eu tenho A6. Para cima e para baixo eu tenho o histórico dos cálculos na calculadora. Esse é mais um recurso que o 16 tem, que também foi inspirado no Rio. Então, assim, é uma série de inspirações, né? O Rio bastante, o Vim, claro, pelos comandos, pelo visual. Essas cores eu peguei basicamente do tema Dark do Visual Studio. Então, copiei as cores que o Visual Studio utiliza, porque a galera já está acostumada, né, a usar e tal, achei bacana. E vem muito mais por aí, viu? É claro que o desenvolvimento é devagarzinho, né, no nosso tempo livre, tem muita coisa para ser feita. Eu tenho um trabalho principal e atuo na mente binária como voluntário, mas no tempo livre eu vou mexer aí no 16 e adicionando os recursos legais, corrigindo os bugs, mas já dá para editar arquivos com ele de qualquer tamanho. Você abre um arquivo aí de 20 GB no 16, é instantâneo. Por quê? Eu implementei um sisteminha de caching em um segundo, uma segunda camada desse sistema de cache, que é a renderização. Ele abre os arquivos, na verdade, em chunks, né, de 4K por padrão, e ele só renderiza 1K. Então tem 1024 bytes na tela renderizados. Tá? Aqui você vai botando para baixo, tem o scroll, né, mas só tem 1024 bytes na tela e só tem 4000 bytes, né, 4K, 4096 para ser mais exato, carregados em memória. Quando a gente vai para um outro lugar do arquivo, ele descarta esse bloco anterior e lê um novo bloco, de novo de 4K. Então, ele fica sempre trocando o que está em memória, o que significa que tem algum acesso ao arquivo, né? Tem I/O, mas ele é super econômico em termos de memória. E é bastante rápido. Tá? Aqui no Windows, por conta acho que do terminal em si, né? Eu não sei se o terminal do Windows como é que funciona direito, mas ele parece um pouquinho mais lento do que no Linux e no Mac. No Linux e no Mac ele vai voando assim, mas aqui parece que o desenho, né, o desenhar na renderização, ele tem uma espécie de delay natural aí do próprio Windows, sei lá. Beleza? Legal. Deixa eu falar um pouquinho da motivação, né? Por que eu fiz esse editor? Por que eu falei, acho que a gente precisa fazer isso na mente binária? Na verdade, eu precisava aprender Rust e eu queria ter um editor tão bom quanto o Rio, que era o editor que eu usava no Windows, né, no Linux. Por isso, eu comecei esse projeto aí. Além disso, eu queria um editor que eu pudesse colocar os recursos que eu achasse que precisava. Né? E eu gosto muito do Vim, e eu não queria aprender uma nova, ficar pensando em novos comandos. Então, ele tem uma cara de Vim, né? Ele tem uma cara de Visual Studio, ele tem uma cara, uma espécie de Frankenstein entre vários editores aí de texto e hexadecimais e tal. Mas ele tá bem legal, assim. Eu queria uma coisa do terminal também, para eu rodar em terminais pequenos. Às vezes eu estou com múltiplos terminais abertos, né? No Linux eu uso o Terminator, abro várias janelinhas, e essas janelinhas eu quero ter o meu editor X ali para mexer no arquivo, fazer o que eu quiser, listar as strings, enfim, fazer buscas ali dentro, né? Aqui na busca, tá uma coisa que eu não mostrei, é que você pode buscar também padrões em hexa. Se apertar Tab, eu apertei barra, depois Tab, né? Eu posso dizer que eu quero, sei lá, D153, né? E aí ele vai encontrar as sequências em hexa D153. Então, ele tem os recursos básicos de um editor hexadecimal, já estou usando ele no dia a dia, para o trabalho, para coisas pessoais, está rolando, tá? E a motivação foi basicamente essa: aprender Rust,
ter um editor que fosse multiplataforma, que fosse de linha de comando, que fosse livre e, sinceramente, até onde eu sei, de forma pública, é o primeiro editor feito no Brasil, hexadecimal. Assim, pelo menos publicado atualmente na internet. Tá? Não sei se já teve outros no passado, é capaz que sim, né? Mas, pô, é um editor brasileiro, sabe? É um editor que a Mente Binária fez, que a gente fez aí para vocês usarem. Então, eu poderia ter deixado isso, né, privado, não é nenhum segredo, né? Não estou com um software aqui que faz, lá, que ona todo mundo, nem nada do tipo. Mas eu poderia ter ficado com esse negócio aqui só para mim, né, e, na verdade, resolvi compartilhar com todo mundo. Com isso, o que tem aí, né? O que você pode ganhar com isso? Primeiro, você pode usar isso para aprender, olhar o código-fonte, né, trocar ideia lá no Discord. A gente criou um canal só por 16. Como é que é isso? Como é que resolve tal coisa? Como que edita em Hexa nesse ponto? Como é que você tratou tal coisa? O código está lá. Né? Você pode usar para aprender Rust, por exemplo. Você pode, sabe, usar isso como seu conhecimento. É de código aberto. Né? Um editor com todos esses recursos, né, sendo feito aqui no Brasil, de código aberto, realmente não tem. Né? Eu não lembro de ter visto. Acho que o 16 é o primeiro. Tá? Em termos de futuro, o que a gente pensa em fazer com o 16? Eu quero colocar mais um modo no futuro, né, que seja aí talvez um disassembly, talvez um descompilação, não sei para onde vai, mas isso é muito longe. Primeiro eu preciso resolver aí alguns bugs, né, resolver umas questões de design de código, que não vai ter tanto impacto no número de recursos que o 16 vai ter, mas vai facilitar para a gente na manutenção do código, né? Mas ter plugins, né? Calcular hashes de arquivos, sei lá, checar em vários totals, fazer uma série. Tem várias coisas que a gente pode fazer aqui, contanto que não impacte performance, né? Porque eu preciso que ele seja rápido, senão basta usar qualquer um outro editor, entendeu? Eu quero que o 16 seja muito rápido. E também tem uma ideia de automatizar. Né? Já teve um amigo que falou sobre scripting e tal, fez uma implementação de scripting, né? do 16 e tal. A gente está conversando para ver que caminho que isso vai tomar no futuro, mas é que antes disso preciso resolver algumas coisas nos modos aqui, na operação básica, tá? E corrigir algumas coisinhas também, mas a gente vai lançar recursos aí muito legais. Né? Eu quero que no futuro ele também seja capaz de editar os cabeçalhos de PE, de ELF, de Mac-O, né? Por enquanto ele só reconhece ali embaixo, se você olhar, ele está ali PE, né? Se você abrir um ELF, ele chama ali de ELF, mas na real ele está testando ali só o primeiro byte, ou os primeiros 2 bytes, tá, no fonte, para colocar aquela string ali. Não é um reconhecimento real do formato de arquivo, e mesmo que fosse, não faz nada com isso ainda. Mas eu quero que ele seja capaz de editar os campos, né, de um PE e tal, num futuro aí que não está tão próximo, mas também não está tão longe, beleza? No fim, o que você pode fazer para ajudar? Bom, primeira coisa é você se letrar sobre esse editor, né? Então, aqui na Mente Binária, eu escrevi um artigo bem grande, tá vendo? No domingo, dia 16, de propósito, né? Já que o nome dele é 16, que tem a ver com a base 16, a base X. Que eu dou mais detalhes sobre o projeto, mostro alguns casos de uso, tá, com um malware ali e tal, achar um C2, enfim, alguns casos de uso aqui, e entender como esse projeto funciona, instalar, claro, e sim, né, no GitHub tem todo... As coisas estão em inglês no GitHub porque eu quero que outras pessoas usem fora do Brasil também, mas lá no Discord a gente conversa tudo em português. Discord da Mente Binária, menteb.in/Discord. Então chega lá e a gente troca ideia. Mesmo que você não fale inglês, não se preocupe, entendeu? E aqui, você promover, pô. Chega aqui, ó, dá uma estrelinha, clica aqui em Start, você vai dar uma estrelinha no projeto. Compartilha isso nas suas redes sociais, pô, LinkedIn, Instagram, sei lá. Fala, pô, gente, tem um editor hexadecimal brasileiro que a Mente Binária fez. Tá maneiro, tá no início. Pô, vamos ajudar aí, vamos usar, vamos reportar bug. Pô, você pode ser alguém que promove esse trabalho. É um trabalho honesto, entendeu? É um trabalho feito aqui. Né? Não vamos ter aquela síndrome de vira-lata, de falar, o que foi feito aqui não presta, vou usar um outro editor aqui, gratuito.
Cara, tem um editor livre aqui nas suas mãos, tá? E se tiver algum probleminha, a gente pega e resolve. Você pode falar com quem fez, que somos nós. Estamos lá no Discord online. Esse tipo de acesso é raro você ter, né? Vai falar com quem fez o Vim, entendeu? Quem fez o Rio, é raro você ter. Quem fez o 010 Editor, IMREX. IMREX também tem um canal no Discord, com eles dá para falar, mas é em inglês. Enfim, não é uma competição entre o melhor editor. Usa o que você achar melhor, mas, pô, você não vai usar um negócio que a gente fez, tá ligado? Né? As pessoas no seu país, software nacional. Eu acho que eu valorizo esse tipo de coisa. Eu usaria, né? Assim como eu uso coisas feitas no Brasil. Eu agora uso um editor hexadecimal feito aqui, beleza? É isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Celebrar aí, porque a gente está feliz mesmo com esse lançamento. Então, te peço que leia o artigo, é uma leitura legal, né? Eu escrevi com bastante coração ali, definindo por que eu fiz, explicando os motivos e tal. Fiz mesmo o negócio do zero para aprender Rust, então vai ter bugs no código também, tem coisas que podem ser melhoradas, mas eu não usei IA, me recuso, porque senão eu não aprendo, né? Então eu fiz para aprender. Não que eu seja contra usar vibe coding, entendeu? Mas para aprender não faz sentido, né? Se eu pedir para alguém fazer, eu não aprendo, eu não faço, né? Então, o código ali, se você me encontrar no evento, pode perguntar qualquer coisa que eu sei, todas as besteiras que eu fiz, tá? Beleza, e espero que você goste, que você use e reporte seus bugs aí, suas emoções, né, seus desejos em relação ao editor. Pô, eu queria que tivesse tal coisa, eu queria que fosse assim, fosse assado. A gente pode considerar e ir desenvolvendo isso daí, até que esse editor vire um editor que todo mundo use, que a galera use, entendeu? Não com pretensões de desbancar nenhum outro editor, mas de ser uma alternativa brasileira, livre, que rode no terminal, multiplataforma, rápida, com vários comandos de teclado, sem precisar de mouse, sabe? Só coisa legal, pelo menos no nosso ver. Beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau.